Salve galera, Calibi aqui da DWC Brasil. Hoje eu voltei para falar um pouquinho sobre o básico, o que significa DWC, os diferentes sistemas e o que a gente pode fazer com isso. DWC vem da expressão em inglês Deep Water Culture. Significa, numa tradução literal, cultura de águas profundas ou em águas profundas. Então consiste em você cultivar sua planta com a raiz submersa, ou completamente ou parcialmente submersa, ou inundada de tempos em tempos, na água ou na sua solução nutritiva. Entre os diferentes sistemas, a gente tem um sistema de reservatório individual. Para exemplificar aqui, eu peguei um balde, esse aqui é de 10 litros. Eu tenho aqui uma tubulação, nesse caso aqui está uma tubulação branca, mas seria no caso transparente, para você poder ver o nível da sua água, da sua solução. Aqui eu tenho uma saída que vai para cima, um net pot na parte de cima com um orifício. Basicamente isso. Então você tem a sua planta com a raiz aqui, ela transpassa e fica submersa na água. Além disso aqui, desse setupzinho aqui, o que você tem só apenas é um compressor bombeando ar direto para a solução nutritiva, oxigenando a sua raiz ao máximo, que é um dos fatores mais importantes para o cultivo de raízes submersas. Então esse é o sistema mais simples, é o mais básico. Muita gente tem sucesso por aí. A dificuldade de controlar a temperatura, controlar a ppm, controlar o pH, até porque você precisa ficar abrindo, então é um pouco mais chato, um pouco mais trabalhoso, mas tem as suas vantagens, como por exemplo, você consegue oferecer um regime nutricional para cada planta. Então se você tem 10 plantas diferentes, cada uma num regime ou cada uma numa genética diferente, você coloca elas de forma individualizada em cada balde. Então esse é o sistema mais simples. Depois a gente tem um sistema um pouco mais elaborado, que seria um sistema conhecido como Ebb and Flow, ou EBB and Flow, ou Flood and Drain, significando aí, de forma primária, assim, inundação e drenagem. Então um sistema que adiciona água e a água é drenada, certo? Então seria mais ou menos assim, de forma constante, sem ser contínua, mas em intervalos geralmente determinados pelo tipo de cultivo que você está fazendo. Então aqui eu tenho um exemplo basicão de uma jardineira em cima, onde você enche de argila expandida e coloca suas plantas com a raiz dela aqui, certo? Aqui eu também tenho uma válvula e aqui é uma tubulação de retorno da parte de baixo, certo? Então eu tenho essa parte aqui inferior, que estaria repleta de solução nutritiva, tem uma bomba submersa ligada a um temporizador. Então a cada 15 minutos ela vai ligar e ficar ligada 2 minutos, por exemplo. Então dependendo do regime que você quer estabelecer para sua planta, ele fica ligando e desligando, enche de água, a água drena de volta para o reservatório de baixo. Então esse aqui é um sistema Ebb and Flow basicão, feito só para demonstrar para vocês. Em terceiro lugar, e um pouco mais elaborado ainda, a gente tem o sistema DWC de recirculação. Então a gente tem como primeiro reservatórios cheios de solução nutritiva, e você tem um sistema que integra todos os seus reservatórios. Então você tem uma tubulação, deixa eu ver se eu consigo levantar para vocês verem a tubulação, tá vendo aqui? Tem uma tubulação que liga todos os vasos e uma bomba que puxa a solução nutritiva da parte de trás e leva para frente. Caiu aqui. Então para vocês terem uma ideia, aqui tá ligado já. Vou trazer um pouco mais para trás para conseguir exemplificar. Aqui atrás tem uma tubulação então que é ligada a um T, tem uma bomba externa aqui no meio, na parte central, que está mandando de volta para o reservatório de controle, aqui o líquido para vocês verem, tá vendo? De volta para o reservatório de controle através desse microtubo aqui. Isso aqui é uma versão miniatura, tá? Uma versão bem pequena realmente, com reservatório de 3,5 litros, para ilustrar. Obviamente, se alguém tem interesse em levar um cultivo com plantas um pouco menores, em espaços reduzidos, é perfeitamente utilizável. Ele é até menor do que o mini que a gente tem no nosso site, que é com reservatórios de 7 litros. Então, fora esses 3 métodos que eu mostrei por aqui, você pode utilizar apenas um balde único, com a planta lá suspensa e as raízes pendentes para dentro da solução nutritiva, e você deixando um espaço aí de pelo menos uns 4, 5 dedos, ou seja, um bom espaço de ar, que garantiria a oxigenação, você pode também levar o seu cultivo de uma forma um pouco mais arriscada. É um método chamado de crack tea. É muito famoso por aí, dependendo do local, se não é muito quente, você até consegue um certo êxito. É um pouco mais incerto, os seus resultados não são tão precisos, mas é possível. Então eu vou mostrar aí algumas imagens para vocês terem uma ideia de como é que seria um crack tea. Outro método muito comum no Brasil, até você vê aí com hortaliças, né? Numa escala mais industrial, numa escala doméstica também, a famosa NFT, que também é de uma expressão em inglês, que seria Nutrient Film Technique, ou técnica de filme de nutrientes, vamos imaginar assim. É legal porque o termo nos permite
ter uma ideia do que seria o sistema, né? Então, um sistema que forma uma espécie de película de solução nutritiva. E essa película fica em recirculação. Então, você tem o caso mais comum, o projeto mais comum, vou mostrar uma imagem para vocês, mas são tubos de PVC em queda, geralmente fazendo um zigue-zague. Nessa tubulação você tem esses net cups, né, ou net pots, furadinhos assim, com a raiz dentro do PVC e o líquido vindo da parte de cima e escorrendo, passando por todas as raízes. Essa película formada em todas as raízes é chamada de filma, né, no termo NFT. E aí o líquido retorna para a base da solução nutritiva e uma bomba de recirculação manda de volta para cima. Então fica fazendo esse processo de forma contínua. Então é uma película que sempre passa pela zona das raízes. É legal, é interessante, dependendo do tamanho, da dimensão da sua cultura, é super prático de fazer. Dá para fazer num apartamento, numa varanda, por exemplo. Se precisarem de orientações também a gente consegue projetar alguma coisa nessa linha. Então todos os projetos que vocês viram aqui podem ser executados sob medida, vocês podem customizar ou personalizar com base nas suas necessidades, é só entrar em contato. Peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube, peço que deem um like, porque só assim a gente consegue esse gás, esse estímulo para continuar produzindo esse conteúdo de graça para vocês aí. Muito obrigado a todos, valeu, até a próxima.